Olá, pessoal. Que bom que nós estamos aqui para encerrar a nossa primeira semana cuidando dos nossos pensamentos. E eu queria trazer para vocês, na verdade, no dia de hoje, uma síntese do que foram os 4 dias e trazer para vocês também uma proposta de nós construirmos um plano de ação, de construção de novos hábitos. Vocês topam? Mas para isso, eu queria inicialmente agradecer a todos vocês que estiveram durante esses 4 dias acompanhando cada encontro, cada tema que nós trouxemos com muito carinho, preparado, pensando naquilo que de fato poderia ajudar vocês, baseados também nas experiências, minha e dos profissionais que estiveram conosco. Quero agradecer de todo o meu coração a nossos convidados, a nossa terapeuta Flora Belchior, ao nosso psicólogo Jason Cardoso, pelo carinho, por ter aceitado essa semana cuidando dos nossos pensamentos, mesmo diante de tantos desafios e trabalhos que eles estão inseridos. Quero agradecer mesmo. E a todos vocês que aceitaram, e alguns que não estão presentes, mas eu soube que compartilharam os links com as outras pessoas que não estão no grupo. Quero agradecer, dizer para você que o motivo de tudo isso é para que você, como eu, possamos ser tudo aquilo que Deus preparou para nós. Termos uma mente sadia para que nós possamos cada vez mais transbordar na vida das pessoas e vivermos o melhor aqui nessa terra, o que temos para nós. Então, eu queria que vocês pegassem rapidamente uma agenda ou um caderno, uma folha de papel, para que você pudesse anotar um pouco da síntese desses nossos dias, Para você que talvez de repente não tenha assistido ou por acaso assistiu na rapidez do dia a dia, eu quero dizer que agora a gente vai fazer uma retomada sobre esses temas rapidamente, para que também suscitar em você o desejo de voltar lá e assistir novamente. O nosso grupo vai estar disponível até domingo. Eu vou deixar até domingo o nosso grupo com todas os vídeos dos temas no grupo, tá bom? Para que você aproveite o final de semana para dar uma assistida novamente. Então, eu queria trazer para vocês primeiro que diante de tudo isso nós fizemos aqui, eu fiz uma pequena síntese para vocês sobre os pontos mais importantes considerados em todos os dias, nos 4 dias. Primeiro, gente, foi a importância dos pensamentos negativos. E aí eu trouxe para vocês uma metáfora, da festa, para que você pudesse entender como acontecem os pensamentos negativos. Eu trouxe uma metáfora para que vocês pudessem perceber como é que acontece. O intruso que chegou na festa sem ter sido convidado e que acabou tirando um pouco do seu foco, da sua atenção, de aproveitar toda a beleza da festa, que você tinha planejado para você e para os seus amigos e a sua família. Então, no nosso primeiro encontro, eu trouxe exatamente para que vocês identificassem como que os pensamentos acontecem, como eles vão nos atrapalhando em todo o nosso dia a dia, E um dos pontos importantes que eu coloquei para vocês, é que diante das as nossas emoções, elas, na verdade, elas demonstram algo que o nosso corpo, ele acaba apresentando algo. Nossos sentimentos e os nossos pensamentos se refletem no nosso corpo. E isso traz pra gente o quê? Uma luz, gente, um sinalzinho dizendo pra gente, tá na hora de parar, tá na hora de pensar, tá na hora de se questionar. Então, os reflexos ao nosso corpo, eles nos mostram que nós precisamos pensar um pouco sobre o que está acontecendo com os nossos pensamentos que estão refletindo no nosso corpo. O segundo dia, nós falamos sobre os passos. Eu trouxe para vocês 4 passos, que ajudam, bastante a nutrir os nossos pensamentos.
né, baseado em um método de uma pesquisa científica feita na cidade por um psicólogo, né, psiquiatra na verdade, onde eu trouxe esses 4 passos. E aí eu queria lembrar vocês rapidamente que esses passos acontecem quando é que nós devemos fazer esses 4 passos? Quando os pensamentos começam a ruminar em nossa mente, virar aquelas tal historinhas que viram um ciclo e que provocam algumas causas em nós, né? E uma delas muito forte é que a gente fica ampliando o sofrimento, né? E você vai assistir de novo o vídeo e vai ver as outras causas. Mas eu queria trazer essa ênfase a esta causa, porque ela de fato nos atrapalha muito o nosso poder de resiliência e de termos uma vida muito mais equilibrada, com mais bem-estar, né? Outra coisa dentro das causas eu trouxe para vocês que foram os passos, né? E um primeiro passo que nós trouxemos, né, que eu acredito que vocês possam estar lembrando, é o passo do notar, exatamente, da gente parar para notar por que aqueles pensamentos estão ali aparecendo. E para isso, gente, nós precisamos desenvolver a prática da observação, a prática da notação, da percepção, perceber o que está acontecendo conosco. O segundo passo foi desgrudar os pensamentos. Estão lembrados? Pois é, os nossos pensamentos e sentimentos é uma reação no nosso corpo. E nós falamos sobre esse desgrudar. Eu trouxe para vocês, inclusive, alguns pontos sobre como a gente desgruda esses pensamentos. Então, você vai voltar lá no vídeo e vai assistir para que você possa fazer com mais tranquilidade esse passo a passo. O terceiro foi que a gente precisa tomar uma decisão. Sim, depois que eu noto aqueles pensamentos ruminando na minha mente, eu vou trabalhar o quê? Simplesmente me desgrudar, me afastar um pouco desses pensamentos. E o terceiro, eu preciso tomar uma decisão, gente. O quarto é o redirecionamento dos pensamentos, ou seja, não é eu pensar, redirecionar o meu pensamento com outro pensamento, mas eu trouxe para vocês alguns pontos importantes, como, por exemplo, a gente focar em algo agradável, prazeroso, né? Então, eu trouxe algumas dicas lá, que você também vai retomar a aula para poder lembrar. E no terceiro dia, nós tivemos a presença da Flora Belchior, que falou sobre como gerenciar o medo. Gente, e a Flora trouxe para a gente com muita tranquilidade o que de fato foi o passo a passo que ela também fez. Mas 2 pontos que eu queria chamar a atenção, que foi muito importante para mim também, foi o que ela falou sobre a gente tomar a consciência do medo. O medo acontece e se a gente não tomar uma consciência desse medo, vai ficar igual pensamentos ruminativos ali, fazendo um ciclo dentro da nossa mente, né? Então ela traz pra gente identificando o medo consciente, identificando o medo inconsciente. Ela também traz exemplo de o que é esse medo consciente e o que é esse medo inconsciente. Certo? Eu queria que você, gente, eu estou só fazendo uma síntese, mas eu estou desafiando você a assistir novamente. Aproveite que o grupo está aberto, aproveite o material e realmente tire um tempo para você ir assistir. Ela fala também, gente, de um ponto importantíssimo que ela tomou decisão nesse percurso, quando ela toma essa consciência desses medos. Ela resolveu caminhar e desenvolver uma vida espiritual com Deus. Ela começou a buscar em Deus, na presença do Espírito Santo, né, apoio para vencer os medos que eram terríveis na vida dela. E aí, gente, eu queria trazer um texto da palavra que está lá em 1 João 4,18. Gente, como esse versículo falou meu coração. E de fato, já há muito tempo ele vem falar do meu coração. E é quando ele diz que o amor, onde há amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Assim que tem na minha tradução.
expulsa o medo. Então, a Flora, ela coloca que um dos passos que ela trouxe como muita força na vida dela foi esse desenvolvimento da vida espiritual. E aí eu quero dizer para vocês, falar sobre essa inteligência espiritual. Quem sabe não vai ser o nosso outro momento em que nós vamos compartilhar sobre a inteligência espiritual, baseado nos livros, né, em que eu estou fazendo, que tem sido muito importante para o meu crescimento também. Então, a Flora trabalha esses dois pontos muito importantes, né, do medo e depois uma das ações que ela desenvolveu. O nosso quarto encontro foram quais atitudes devemos nutrir para melhorar a qualidade dos nossos pensamentos com o nosso psicólogo Jason Cardoso. Gente, eu quando escutei, né, o vídeo dele, ele de fato só traz mais ênfase àquilo que nós compartilhamos no segundo dia. O que ele trouxe muito claro, ele ressalta as armadilhas dos pensamentos, né? Que essas armadilhas, se a gente não tiver muito cuidado, essas armadilhas geram em nós muitas dores, né? E aí vem aquele ponto que nós comentamos no segundo dia, que é uma outra causa, que são os problemas de inflamação do corpo, né? Então ele traz uma ênfase a isso, ao que nos geram dores, né? E essas dores são geradas a partir do que nós ficamos muito no passado e muito no futuro, e esquecemos de viver o presente, tá? E outra coisa que ele pontuou muito forte no quarto dia é o que de fato nós podemos fazer também para nos ajudar a nutrir esses pensamentos. E eu falei isso também no segundo dia, que foi fazer perguntas assertivas, né? Trazer para nós questionamentos saudáveis, né? Nos treinar a nos questionar, nos treinar a termos de fato uma possibilidade de, quando esses pensamentos aconteçam, nós possamos nos questionar e começar a gerar em nós perguntas assertivas, certo? E aí, gente, baseado nisso, depois de toda essa síntese, eu quero pedir a você que ainda não está com seu papel, sua caneta, que você possa buscar, porque agora eu quero propor para vocês uma proposta que eu montei, né, que eu criei. Essa proposta, ou seja, esse plano, ele de fato tem me ajudado muito. É um plano baseado nas minhas experiências. Então, eu queria colocar para vocês, lembrar que algumas atitudes nós podemos construir, né? Então, eu queria perguntar para vocês topam construir comigo agora um plano de ação para construir novos hábitos, para nutrir os seus pensamentos? Para nutrir emoções maravilhosas, mais saudáveis para o seu bem-estar, para o crescimento da sua vida? Então, se você topa, vamos lá. Eu queria só colocar para vocês, antes de nós passarmos mesmo para o plano, né? É que uma coisa importante que a gente pode estar fazendo antes de fazer essa construção, a gente pensar, fazer até o psicólogo Jason colocou isso muito claro, né? Ele nos sugeriu fazermos uma roda, pegar um papel, né? E colocarmos uma roda, fazer um círculo, e dentro do círculo colocar o que? Hábitos, né? Ele até colocou no centro, colocar uma roda e colocar mudança de hábitos, né? Então, essa mudança de hábito, você pode colocar setas. E em cada uma dessas setas, você vai colocar um aspecto da sua vida, emocional, espiritual, financeiro, coloca tudo, né? E aí você vai se questionar para cada uma dessas setas. O que eu devo fazer para melhorar isso aqui na minha vida, tá? Isso é um ponto. A outra coisa é nutrir ideias prazerosas que envolvam pessoas, engajamento, né, esporte. Lembra que eu falei para vocês, né? E nutrir os sentimentos, as emoções, a gente criar, né? Desejar cada vez mais, nutrir a gratidão. Lembra que eu falei? O perdão, a gentileza, a compaixão e a curiosidade, né? Fazendo sempre perguntas, gente, nos questionando primeiro para a gente mesmo. Por que eu estou sentindo isso? Por que está acontecendo isso? Né? E o outro foi que eu coloquei para vocês. Trazer perguntas, e essas perguntas inicialmente o que eu tenho para agradecer?
O que eu tenho para agradecer na minha vida? O que eu tenho? O que está acontecendo isso comigo? O que eu posso aprender com o que está acontecendo? Lembra que eu falei dessas perguntas, perguntas assertivas? Então, ter momentos de meditação e oração. Gente, nós precisamos parar, nos silenciar. Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas muito importantes é que nós não fomos ensinados a parar, a nos silenciar, a nos ouvir, né? A gente não tem essa prática, né? Nós gostamos muito de falar, muito de, sabe, o tempo todo está em agitação, mas a meditação, ela nos ajuda a nos acalmar e a gerenciar os nossos pensamentos, e a oração. Outro foi nós termos o cuidado com a nossa alimentação, fazer exercícios, ter um sono reparador, tá? Então esses são pontos que vão fazer parte do nosso plano de bons hábitos. Gente, vocês sabem que eu tenho um filho, né? Então quando assim ele vê que a mãe dele está assim conversando com outras pessoas, ele começa a ficar agitado. Mas vamos lá, Então vamos lá para nosso primeiro hábito. O nosso primeiro hábito vai ser: conecte-se com Deus. Então você vai colocar aí, não sei, você pode organizar. Eu costumo dizer que isso me ajuda, eu fiz dessa forma, né? Você vai tirar uns minutos na sua vida, você vai ficar, isso eu gosto de fazer de manhã e gosto de fazer à noite, a Paula, mas você vai escolher a sua melhor maneira. Então você vai tirar uns minutos, ficar em silêncio e você vai fazer um pouquinho de respiração. Você vai respirar. Como? Você vai puxar o ar pelas narinas, contando de 1 a 10 e soltar pela boca de 15 a 1. Ô Paulo, mas eu não consigo. Então comece de 1 a 8, de 1 a 7. E se você não consegue inspirar de 1 a 10, mas só de 1 a 8, você não tem problema, você pode também expirar de 1 a 10, de 1 a 12, de acordo com o que você consegue, tá? Você vai fazer isso pelo menos 2 vezes, para você acalmar os seus pensamentos, para você acalmar o seu corpo, e logo em seguida você vai começar o seu momento devocional, expressar sua gratidão pela vida, por tudo que você tem alcançado. Então, o nosso primeiro hábito que nós vamos colocar aí, se você já faz, que maravilha, mas você vai intensificar, porque eu faço isso todos os dias. Porém, às vezes a gente só faz um horário, né? Eu faço, como eu falei, 2 vezes. Então, qual é o segundo hábito que eu vou colocar em construção no meu plano de ação? Eu vou começar o meu dia escolhendo um sentimento e uma emoção boa que eu quero cultivar todo aquele dia. Como assim, Paulo? Eu falei de alguns sentimentos e emoções. Por exemplo, eu falei da gratidão, eu falei da gentileza. Então você vai escolher. Por exemplo, hoje eu quero focar, dar atenção a desenvolver em mim a gentileza. Então você vai pegar essa palavra gentileza, você vai anotar ela você pode colocar num pedaço de papel, numa tarjeta, ou você pode mesmo escrever num post-it colorido, colocar na sua agenda, colocar na geladeira, colocar em vários espaços da sua casa, para te lembrar que hoje você vai se desafiar a você passar o dia inteiro criando aquele hábito de ser gentil. Gente, eu faço isso. Eu pego a tarjetinha e coloco, e quando chega a noite eu vou realmente ver, ai que legal, eu consegui durante o dia praticar mais aquele sentimento bom. Tá? Então, e você vai fazer isso durante 7 dias, até você tornar isso de fato um hábito. Porque um hábito, gente, ele só consegue ser um hábito quando você faz no mínimo 7 vezes na semana. Alguns estudiosos falam em 12, 24, porque vai crescendo e fortalecendo esse hábito, certo? Terceiro, você vai começar a dar atenção para tornar a sua vida esplêndida. Gente, um autor de um livro que eu tô lendo, ele fala o seguinte: a atenção costuma ser empregada derivando de ou você tornar a sua vida uma vida realmente esplêndida ou tornar uma vida ruim.
Pela forma que você dá atenção às coisas. Olha só, como é que a gente está dando atenção na nossa vida? Será que nós estamos dando atenção na nossa vida em coisas que de fato merecem a nossa atenção? Pois é, o autor desse livro, ele foca isso. Às vezes, o que eles chamam que ajuda no nosso pensamento flow, que é o que nós estamos falando esta semana, fala que uma das coisas que pode nos ajudar é nós darmos a atenção para aquilo que realmente merece. Então, você vai fazer isso. Você vai tirar um dia na semana, ou 2, você que sabe, né? Tirar um dia na semana para você contemplar a natureza, dar atenção mais à natureza. Você vai dar atenção a cuidar um pouco das suas plantas, se você tiver, ou de um animal de estimação, ou ouvir uma música, ou você mesmo ler um livro. Você vai tirar pelo menos uma vez na semana para você dar atenção para aquilo que realmente merece sua atenção, certo? Ou você tirar um momento para você mesma, porque quem tem filhos, quem tem marido, passa o final de semana nesse corre-corre, né? Cuidando da família. Mas nesse momento eu quero que você olhe para essa construção de hábito, para você tirar um tempo, um momento para você, só para você. Tá bom? Esse é um desafio bem legal, gente. E o nosso quarto hábito é pratique exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana. Ai, Paula, esse é muito difícil, minha vida é muito corrida, eu não consigo de maneira nenhuma. Gente, nem que seja você chegar em casa, botar uma música gospel ou uma música, seja que você goste, qual a música, e você começar a dançar. Faça isso. Se você ainda não pode ir numa academia, se você ainda não tem uma vida de sair no seu prédio, na sua rua para caminhar, pois põe uma música, vá dançar. Isso fará muito bem para o seu corpo. E lembrando aquilo que eu já falei, né? Que o nosso corpo, nós cuidamos do corpo, a nossa mente, cuidamos da mente e a gente vive numa harmonia entre os dois. O quinto hábito é alimentar-se mais com comida natural e menos com os alimentos industrializados. Gente, esse é outro desafio. Não pense que esses hábitos que eu estou colocando para vocês é fácil de fazer. Não. Eu tenho um bom tempo que estou nessa caminhada. Então, às vezes eu sinto tanta vontade de comer uma coisa industrializada, mas aí eu me pergunto, isso vai ser legal para o meu corpo? Isso não significa que tem algum dia na semana, em que eu costumo até brincar com uma amiga minha, que é o dia do lixo, em que eu como sim uma torta, ou que eu vou no aniversário e como alguma coisa, mas isso não pode ser, gente, algo todo tempo. Nós precisamos cuidar desse corpo, porque a palavra já diz que o nosso templo é o nosso corpo. Nosso espírito precisa habitar num corpo saudável. E quanto mais saudável, mais nós podemos transbordar aquilo que Deus tem para nós, certo? Então, e até porque nossos pensamentos, nossas emoções, elas são reflexos do nosso corpo, tá? Então, não se esqueçam disso. E por último, o nosso último hábito para nos ajudar a termos uma vida mais saudável, né? Ou nutrir melhor os nossos pensamentos, é durma um sono reparador. Gente, esse também é desafiador. Tem gente que dorme lá para 1 da manhã, 2 da manhã, tem muita dificuldade de ter uma rotina de sono reparador, porque boa parte dorme tarde, né? Tem gente que não tem hora para dormir, um dia dorme às 10, outro dorme às 12 e assim, não. O nosso cérebro, gente, uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, é que pesquisa revela que quando nós organizamos vamos dizer assim, um momento para dormir, o nosso cérebro, ele entende que está na hora de dormir. Por exemplo, você pode, quando terminar de organizar suas coisas, começar a apagar as luzes da sua casa, de espaço, deixar menos luzes possível. Por quê? Porque essas luzes ligadas, o seu cérebro fica em alerta. Quando você diminui essa luminosidade dentro da sua casa,
o seu cérebro vai entendendo que está na hora de começar a repousar. Então, eu te sugiro a você reduzir essa iluminação, essas luzes, bastante luzes ligadas em casa, né? Diminuir. Segundo, você pode, antes de dormir, né, tomar um chá de camomila para você relaxar. Outra coisa maravilhosa que eu uso são os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, quem sabe você não consiga pegar um óleo desse e colocar no seu travesseiro, passar na sua nuca, né? E ali você conseguir relaxar um pouco. Então, esses são os 6 hábitos que eu trouxe para que vocês coloquem aí num plano na sua vida, um plano efetivo, gente. Agora, uma coisa eu queria deixar aqui para encerrar. Não adianta você fazer esse plano com essas dicas se você não tiver constância. Se você não tiver constância, não vai adiantar. Então, é necessário fazer o plano, mas também você construir esse hábito dia após dia, tá bom? Eu quero de já agradecer a todos vocês, no meu coração. Eu sou grata a Deus pela oportunidade de ter passado essa semana dando oportunidade para o seu crescimento, para o meu crescimento. Muito obrigado e até breve.